retiro curto como o nosso, não dá para resolver isso. Vocês estão ouvindo? Quando a gente olha de cima para baixo é fácil, de baixo para cima que é mais complicado. Eu já vou explicar. Se a gente usar a visão secreta e sutil, é mais fácil. Se a gente usar a visão grosseira, de baixo para cima, mais difícil. O budismo ele existe dentro de uma perspectiva ilusória. Por quê? Porque se não tivesse uma perspectiva ilusória, não era necessário o budismo. Está tudo resolvido. Então, o budismo ele poderia, por exemplo, dentro da perspectiva ilusória, falar o aspecto final. As pessoas também não vão entender. Não que não entendam, assim, mas é um número pequeno de pessoas vai entender. Aí surge Chenezi que fala a linguagem ilusória, dentro do mundo ilusório, e faz o impossível, ou seja, ele cria um caminho ilusório dentro do mundo ilusório para a pessoa sair. Então, o caminho ilusório ele tem contradições, porque ele usa a linguagem ilusória, a linguagem do mundo. Então, essas contradições estão aí. E como é que tem alguém que sobrevive à morte, sendo que a identidade ela é vazia? Então, quando a gente diz a identidade é vazia, nós estamos olhando o aspecto absoluto, o aspecto secreto, o aspecto final. E quando nós estamos falando da identidade, nós estamos falando da identidade no sentido convencional. Por quê? Porque dentro do sentido convencional a gente sente ela existir. É dentro desse mistério entre absoluto e relativo que essas perguntas se dão. Não é que esse aspecto se funde. Mas isso não é uma questão complicada, isso está tudo entendido, compreendido como que essas situações se mesclam. Então eu vou tratar disso. Sobre o ponto de vista absoluto, usando a linguagem Tignanova, uma perspectiva secreta, diferentes mestres eles vão usar diferentes linguagens. Chega a ser comovente. A gente vai vendo os ensinamentos numa perspectiva, tem um conjunto de palavras, numa outra perspectiva tem outro conjunto de palavras. Mas enfim, é o mesmo tipo de abordagem. As abordagens são muito, muito semelhantes. Nós temos essencialmente o aspecto primordial, que é a não causal, e pequenas discrepâncias nesse aspecto primordial entre algumas abordagens, assim, a abordagem Shantung e a abordagem Prasangika, Madhyamika. Tem pequenas sutilezas assim, com respeito ao absoluto. Por exemplo, nós podemos imaginar que o absoluto exista. Isso é considerado uma visão menor, porque a gente toma o absoluto como uma existência. Não é uma existência. Nós temos até dificuldade de falar sobre existência e não existência com relação ao absoluto. Mas se a gente escorregar um pouquinho, a gente usa uma linguagem comum do mundo para alguma coisa absoluta. Do tipo, Deus existe ou não? Então a existência de Deus é complexa, porque a noção de existência ela está limitada à mente humana comum. Nós não conseguimos alcançar o que seja existência no sentido absoluto de Deus. Essas palavras elas não se aplicam. Então, do mesmo modo, o aspecto absoluto ele existe, a vacuidade é algo, ou ela é algo num sentido quase relativo, tangível, ou a vacuidade é alguma outra coisa. Um aspecto mais profundo do budismo é que a vacuidade ela não diz respeito a alguma coisa, ela diz respeito à ausência de substancialidade das aparências. Então eu não consigo apontar algo como sendo a vacuidade, o objeto vacuidade. Não consigo localizar isso. Então eu não consigo apontar um objeto que seja o absoluto. Mas a gente tem a tendência a usar a linguagem, porque a nossa linguagem está dominada por esse aspecto. Assim. Então a gente pode escorregar facilmente. Aí surgem algumas
algumas pequenas tensões entre essas visões. Então, por exemplo, quando a gente diz, bom, o absoluto então não existe. Não é que não exista também, porque se eu disser que não existe, eu estou dentro da estrutura dialética de pensamento entre existir e não existir. Então, quando eu aceito essa estrutura de existir ou não existir, eu já estou com uma falha básica. Logo, o aspecto primordial está além do pensar sobre existência ou não existência, está além disso. Então eu não posso nem afirmar a existência nem a não existência, porque a existência e a não existência dependem também dessa dualidade observador-objeto, que não vem ao caso, que nós não estamos olhando desse modo. Nós estamos justamente liberando a separação entre o objeto e o observador, compreendendo a coemergência e o surgimento das coisas a partir de uma dimensão livre. E por isso eu estou transcendendo a noção de existência e não existência. Logo, eu não posso me referir ao absoluto como nem existente, nem existindo, nem não existindo, porque essas palavras, essa forma de pensar, não se aplicam. Então vocês veem que a coisa é complicada. A gente tem que ultrapassar essas estruturas, formas de pensar. Mas essa sutileza sobre o aspecto absoluto não vem bem ao caso para nós nesse momento. Isso é uma coisa mais um preciosismo filosófico. Para nós, o ponto importante é que não importa qual a situação que a gente esteja vivendo, nós temos essa dimensão livre, esse aspecto espacial sempre disponível. Então, isso é alguma coisa completamente prática, ela não filosófica. Ou seja, não importa o que esteja acontecendo, eu posso recriar a realidade e deslocar numa direção. Eu tenho essa disponibilidade. Posso recriar de forma radical, completa, incluindo a identidade, o mundo, etc. Relações. A gente pode recriar totalmente. A gente pode não se dar bem conta disso. Isso faz parte da limitação da visão. A nossa visão está limitada. A gente não vê essa liberdade. Nós vemos as limitações. Ou seja, dentro de amanhã é domingo, depois vem segunda-feira. Isso parece concreto. Mas se a gente ampliar a nossa visão, de for para um espaço intergaláctico, a gente pensa, e a segunda-feira é o que mesmo? Aí não faz mais sentido nenhum os dias da semana. Sabe? Nenhum sentido. Nem as 24 horas do dia. Nada disso existe. Aí a gente volta para o planeta girando em torno do Sol, em torno de si mesmo. Aí tem um ritmo de luz e calor e frio. E aí, de repente, esses ritmos começam a dar sentido às horas e aos dias, e a gente começa a contar semanas, meses e anos, e tem uma impermanência em tudo. Aí surge um relógio que parece que é cosmos. A gente olha o cosmos inteiro a partir do nosso relógio, minúsculo. Mas no momento que ele se afasta um pouco, nada disso faz sentido. Simplesmente a gente não consegue atribuir o significado. Não tem a ver. É mais ou menos pensar assim, se os marcianos efetivamente existem, eles seriam gremistas ou colorados? Colorados. Eu vou tocar nosso. Essa situação é grave. Imagina, aí desce os astronautas lá, tem uma bandeirinha vermelha. Não sei mais nada. Que horas eu levanto de manhã? Isso não importa mais. A que horas isso, aquilo, nada disso importa. Mas o mundo relativo, ele faz sentido. A gente retorna para o mundo relativo. O mundo relativo, ele não é absoluto. Mas ele é relativo, ele tem a seriedade do relativo. Se a gente for olhar assim as horas, é uma forma da gente se relacionar uns com os outros, se relacionar com a natureza. O tempo, a gente olha o horário, esses horários também, em cada lugar ele tem um significado diferente. No Nordeste, os horários eles têm um significado outro. Por exemplo, lá não é esse sentido assim de que no Nordeste alguma coisa emocional é diferente. Mas lá o dia é muito longo, o dia começa cedo.
Às 5 horas tem sol forte. Pode ir para a praia, tá vendo? Gente correndo, tem um turno a mais. Agora, às 5 horas da tarde, o sol está caindo. Para quem está lá no Rio Grande do Sul, 5 da tarde, o sol está alto. Então a gente vê a utilização dos horários do dia é diferente. Então mesmo que a gente tiver 5 horas num lugar e no outro, tem uma diferença, porque a forma pela qual nós nos relacionamos, não se relaciona com as 5 horas, a gente se relaciona com o ambiente, com as pessoas. Então, a gente, em diferentes lugares faz diferentes coisas nos horários. Então, aqui tem um sentido relativo. Mas esse sentido relativo é apenas esse, o sentido relativo, não o sentido absoluto. Mas o sentido relativo é importante. A forma pela qual a gente cria e recria as realidades convencionais entre nós. Mas o ponto mais importante é que há essa dimensão livre da nossa própria natureza. Esse é o ponto mais importante. Então, eu gosto de começar por aí. Mesmo que a gente esteja apegado, esteja fixado, acreditando no tempo, espaço, nome, forma, trabalho, relações, etc. Mesmo que a gente esteja nessa situação, a gente observa que tudo isso, incluindo as bolhas de realidade, todos esses aspectos são transitórios. Então, a compreensão da transitoriedade, ela permite que a gente compreenda o que não é transitório. Porque se só existisse aquilo que é transitório, quando o que é transitório cessa, nós sumimos. Mas não, espantosamente nós seguimos. Isso é maravilhoso. Quando surgem as grandes tragédias, hoje estamos ouvindo uma história da Segunda Guerra Mundial. Aquelas crianças que são judias, perseguidas e são adotadas por outras famílias. Eles perdem a primeira família. Depois, no meio dos bombardeios das coisas, perdem a segunda família. E a criança, ela nasce num lugar, se recria em outro lugar, aquele primeiro lugar cessa, nunca mais vê pai nem mãe. E a pessoa tem outro pai e mãe. E passa um tempo e não tem mais aquele pai e mãe também. São histórias terríveis. Então, mas nós temos essa capacidade. A gente não é nem pertencente à primeira família, nem à segunda família. Nós temos uma natureza que sobrevive a isso. Isso é muito extraordinário. Nós temos uma natureza que sobrevive às múltiplas situações. A gente pode passar por uma crise, se atrapalha, mas ressurge. Então essa é a nossa história. A gente não precisa de uma guerra. Nós estamos sob o efeito da impermanência. Ou seja, a Maharaj está o tempo todo nos derrubando e fazendo com que a gente desapareça de um jeito e, enfim, se recrie de outro jeito. O aspecto mais importante quando a gente observa essa característica é o que nós vamos chamar do aspecto absoluto, ou seja, aquilo que não é derrubado. Existe algo em nós que não é derrubável. Não é derrubável, mesmo pela morte. Que é essa nossa natureza primordial. Então, quando nós olhamos dentro do barco da nossa vida as múltiplas situações, a gente já pode adivinhar isso. Tem algo que não é derrubável. O Moshe vai dar um ensinamento sobre 6 bardos. Então ele vai mostrar que mesmo que a gente perda totalmente a consciência sobre as nossas propriedades, sobre o nosso cotidiano, etc., e ressurja em um sonho noturno, esvoaçando em um lugar diferente, com outras relações, com outras pessoas, com outro jeito, mesmo que aconteça isso conosco, nós não perdemos essa natureza livre. Essa natureza livre conecta o estado acordado com o estado do nosso sonho noturno. Tem uma natureza contínua dentro disso. E nós retornamos ao estado acordado e entramos em meditação. Quando a gente começa a meditar, nós também abandonamos os referenciais comuns, nós estamos dentro da meditação.
o que conecta o estado acordado com o estado da meditação é também essa natureza livre da mente, que não sucumbe, não desaparece um instante que seja. Quando nós, do estado vivo e acordado, nós nos aproximamos da decrepitude da morte, mas lentamente ou rapidamente nos aproximamos da morte, é a mesma coisa. Se nós vamos para um estado tipo anestesia geral, a gente apaga, mas quando a gente retorna, tinha um vínculo que mantém uma unidade entre a experiência antes da anestesia e a experiência posterior. Tem uma continuidade. Essa continuidade não é uma continuidade dos pensamentos. Os pensamentos foram interrompidos nem uma continuidade da experiência sensorial, ela também foi interrompida. Mas tem algo básico que conecta esses estados. A gente poderia até mesmo esperar. Bom, apagou tudo, desapareceu. Agora a gente volta, o disco foi reformatado. A ausência de conteúdo. Não sei falar sua língua, uma coisa assim. A gente não sabe a língua, não entende nada. Tem uma ausência total. Mas não é o caso. Tem uma bateria residual. Então, no fundo, ele ressurge. E quando nós morremos, há algo que se mantém intacto. Tem esse aspecto primordial que se mantém intacto, e tem um aspecto kármico que se mantém também presente. Quando nós abrimos os olhos após a morte, abrimos os olhos sutis, após a morte. Olha do chão. Então, na morte, é o mesmo. Dá para ouvir? Mais ou menos. Então, na morte, é o mesmo. A gravação continua, né? Vai gravar o mico aqui do Lama gritando. Então, essa continuidade, essa liberdade, ela segue. Vocês podem perceber no sonho, no meio do sonho, a gente pode perceber que tem uma liberdade. A gente pode conduzir o sonho para um lado ou para o outro. No mínimo, no meio da experiência de sonho, nós podemos ter dúvidas sobre o que fazer. E nós podemos raciocinar que nós vamos nessa direção ou naquela direção, mesmo que a gente esteja dominado pelo sonho. Ou seja, se nós temos opções dentro do sonho, é porque há um nível de liberdade também que permite que a gente defina para que direção a gente vai. Esse nível de liberdade, ele corresponde à natureza primordial. A liberdade comum no meio da vida, ela corresponde ao nível primordial. A liberdade não acontece apenas quando a tragédia se dá, ou seja, como alguma descontinuidade da realidade ilusória se oferece. Em qualquer momento, em meio à experiência ilusória da realidade, nós podemos nos valer da liberdade. É como acontece com algumas pessoas que dizem: eu vou até a esquina e já volto.
e elas não voltam mais. No imaginário japonês, eu vi essas histórias assim. Ele era um pescador como seu pai. Um dia ele sai com o pai para pescar, à noite. E o pai, devido a um movimento das ondas, ele se desequilibra e cai do barco. Aí o jovem, o menino, pega o remo e estende para o pai, para buscá-lo. Nesse momento, a luz da lua se reflete sobre a água. Essa é a explicação. A luz da lua se reflete sobre a água, ele recolhe o remo e rema em direção à praia e deixa o pai morrer. Se fosse a mãe, ele não faria isso. Aí ele navega em direção à praia e vai para um mosteiro. Ou seja, ele tinha um probleminha com o papai. Mas ele descobre que ele tinha essa liberdade de matar o pai, né, que não é uma coisa muito elevada, aliás, uma coisa negativa, enfim. É bom que te diga, porque está sendo gravado. Que não é um ensinamento sobre como justificar matar o pai, não é isso? É como justificar que alguma coisa acontece e a nossa mente muda. Ainda que eu diga que é uma mente de liberdade, é uma mente de liberdade porque ela fazia alguma coisa condicionada numa direção e passou a fazer uma coisa condicionada noutra direção. Então as nossas mentes têm isso, em qualquer momento ela pode fazer isso. Nesse caso, esse praticante, esse jovem, ele ficou muitos anos em prática sem conseguir ultrapassar esse veneno do que tinha acontecido, dele ter matado o pai dele. Mais adiante ele atinge a liberação. Mas com isso eu não estou dizendo que primeiro mate seu pai, depois não é essa a explicação. Eu estou apenas falando sobre a liberdade que pode ocorrer até mesmo conduzindo a visões equivocadas e negativas. Eu estou me referindo à linguagem dos japoneses. Não precisa ter uma compreensão psicanalítica. Basta a lua se refletir e alguma coisa se dá dentro da mente. E a pessoa sai de um trilho em direção a outro, faz uma outra coisa. Não sei se algum de vocês já teve essa sensação. Eu outro dia estava vendo esse relato. A pessoa arrumando a casa, ela pega um objeto e vai levar para outra peça. Enquanto ela se desloca, ela muda de ideia. Aí ela pega um outro objeto. Daqui a pouco ela está com 2 objetos que correspondem a impulsos diferentes, né? Ela bota aquilo no ombro e vai andando. Aí já pega mais um. No fim, ela já não sabe em que direção ela vai. Uma casa muito comprida, muito grande. Uma casa muito grande dá sempre a oportunidade da pessoa, enquanto se desloca de uma ponta para outra, mudar de ideia. É isso que a gente pode associar a essa dimensão. A palavra liberdade talvez não seja a palavra certa, né? Mas espacialidade. Porque liberdade é uma dimensão aparentemente positiva, né? Essa espacialidade ela é neutra. Nós podemos fazer coisas valiosas ou coisas aflitivas a partir dessa espacialidade. A espacialidade, por exemplo, um quadro negro, ele manifesta uma espacialidade. Eu posso escrever qualquer coisa. Não importa que sejam coisas virtuosas ou não virtuosas. Eu posso escrever qualquer coisa. Esse é um aspecto que não é propriamente liberdade, mas é uma espacialidade que permite isso. Então, esse aspecto de espacialidade é o aspecto mais profundo
da nossa mente, ou da nossa realidade. Essa espacialidade, ela não é afetada nem pelos 6 bardos, ou seja, vida, sonho, meditação, morrer, pós-morte, renascer, e nem por anestesia geral, por exemplo, no 7º bardo. A gente não é afetado por isso. Ou seja, há uma liberdade que não desaparece. Esse aspecto é extraordinário. Quando nós falamos sobre essa dimensão livre, nós não estamos falando sobre o equivalente à alma, no sentido cristão, no sentido das tradições que trabalham com essa noção da alma. Na visão budista, a alma, ela inclui a espacialidade e o karma. E condicionamentos sutis. É como, por exemplo, nós mantermos uma continuidade de condicionamentos durante a vida. Então nós temos uma base. A gente pode pensar, há condicionamentos que mudam durante uma vida, mas há uma base de condicionamentos que talvez não mudem. Elas vão mudar ao longo de várias vidas, elas vão mudando. Na perspectiva budista, nenhuma característica que possa povoar, possa condicionar o nosso movimento, ela é fixa. Todas elas são móveis. Algumas têm uma mobilidade maior, outras uma mobilidade menor. Então o Buda, olhando essa situação, ele vê que todas as construções, todos os referenciais, eles são mutáveis. Todos eles são passíveis de mudanças. Por isso que ele vai falar sobre anatta, ou seja, a ausência de uma alma. Porque a noção de alma, ela está ligada a uma certa característica que se mantém. Se nós não tivermos uma característica interna que se mantém, como que nós podemos individualizar e falar sobre essa alma? Então, o fato de que a nossa natureza, ela é essa espacialidade, não nos permite identificar uma alma, nem que seja num sentido sutil. No entanto, nós podemos usar essa palavra num sentido relativo, e ela funciona. Nós podemos diagnosticar características nas pessoas que são características mais permanentes. Aí faz sentido. Nós podemos fazer testes e localizar aptidões, facilidades, tendências nas pessoas. Só que essas aptidões, facilidades e tendências, elas também são móveis. Numa dimensão profunda, todas as tradições coincidem com essa visão budista. Por quê? Porque todas as tradições acreditam que a alma pode mudar. Se a alma pode mudar, a característica principal da alma não é a alma, mas a espacialidade. Então, é uma questão de linguagem. Nós acreditamos que se nós rezarmos, nós fizermos práticas, nós pedirmos para os seres lúcidos, a gente pode ganhar bênçãos e nós podemos mudar esses aspectos aflitivos. Mesmo dentro de uma tradição na qual nós morremos, nós podemos ir para os infernos, para o purgatório ou para o céu. Se nós vamos para o purgatório, significa que alguma coisa pode mudar ali. E mais adiante, nós podemos, purificados, andar numa direção mais elevada. Ou seja, a nossa característica, ela não é fixa. Na tradição espírita, é visível isso. Por quê? Porque a pessoa morre, ela vai para hospitais celestiais. Ela vai encontrar seres de luz que vão ajudá-los a transmutar as negatividades, abandonar as estruturas kármicas, porque no caso da tradição espírita se fala sobre o karma. Nós vamos abandonar o karma e encontrar a nossa natureza luminosa. Então, enfim, isso vai convergindo. Os japoneses continuam de uma forma não psicanalítica. Eles vão narrando. Então, esse jovem, ele chega no mosteiro, faz prostrações diante do mestre e pede para ser aceito.
ele acredita que essa conexão com o mestre é suficiente para ele poder ultrapassar todos os obstáculos. E ele fica 10 anos ou 20 anos lá com o mestre. E ele não progride. Aí tem um momento em que ele então vai ao mestre, faz prostrações e pede para ser liberado. Pede para ir embora, porque ele não consegue progredir. Aí ele começa a descer a montanha e bate com o pé numa pedra. E o pé se abre, assim, um grande ferimento. Aí ele grita de dor. Quando ele grita de dor, ele libera e aí ele retorna para o mosteiro e vai atingir a liberação. Então continua essa mesma estética japonesa, né? Ou seja, não há nada causal. Nada causal. Ele está preso numa bolha, ele bate o pé, abre aquilo, ele olha profundamente a experiência da dor, aí ele ultrapassa a dor dele. Isso foi um fenômeno mediúnico que ocorreu. Não é verdade, eu estou aqui só com os 12 coisas. Eu não me lembro onde é que eu li isso. Mas não foi mediúnico, né? Nem foi isso, foi uma história. Talvez tenha sido o Tokuda que tenha contado. Acho que foi ele. Foi ele, sim. Então é mais fácil de localizar. Então, quando a gente olha desde esse aspecto muito amplo, a gente precisaria examinar essa espacialidade. Essa espacialidade, ela, dentro de uma certa visão, ela é alguma coisa. Numa outra visão, ela é apenas a espacialidade. Essa é a sutil diferença que há entre algumas interpretações ou visões. Então, numa perspectiva, vai se dizer aqueles que afirmam que é apenas uma espacialidade, eles negam, eles não compreendem a terceira volta do Dharma, que é a existência da natureza primordial. Agora, aqueles que operam dentro da noção que é só espacialidade, eles dizem dos outros, não, eles estão reificando e construindo uma realidade como existente. Então há essa tensão. Eu prefiro essa visão da existência. Mas isso, vocês podem, por exemplo, a noção da existência, ela está mais próxima da linhagem minha. Ela está mais próxima da noção, então, o Guru Rinpoche representa alguma coisa, ela está mais próxima da noção de Deus, né? Da noção, bom, eu posso estar enganado sobre as coisas, mas eu posso nunca saber como é que as coisas são, mas há algo que me engana. Há uma natureza livre. Essa espacialidade, eu não vou dizer que ela é uma existência convencional, mas essa espacialidade, ela dá origem a todos os aspectos convencionais. Ela é totalmente livre disso, ela é misteriosa, não tenho como localizá-la enquanto um objeto. Ela não é um objeto, mas necessariamente ela é a origem e manifestação incessante de todas as aparências ilusórias. A gente poderia dizer que essa é a nossa verdadeira identidade, embora eu esteja só usando palavras. Quando se dissolve, voltando ao tema inicial que você falou, dissolução da identidade, você vai dissolvendo, você chega assim na nossa verdadeira identidade. Né? Eu sei que a palavra é só para poder explicar. Essa palavra não se aplica bem, mas eu entendo isso. Tá. Então, quando nós olhamos esse aspecto, por exemplo, a abordagem da terceira volta do Dharma olha para essa abordagem onde há apenas a espacialidade, imaginando que essa dimensão que vê apenas a espacialidade não consegue ver os atributos da natureza primordial.
Como, por exemplo, o aspecto cognitivo que está dentro dessa natureza, o aspecto luminoso que produz o surgimento das coisas, o aspecto de energia primordial que dá o significado e movimenta. Mas, dentro dessa abordagem de que é apenas a espacialidade, surgem também explicações para o aspecto luminoso, o aspecto de energia, o aspecto cognitivo. É uma questão que pode parecer importante, mas ela não é tão importante. Quando nós estamos vivendo em meio às nossas circunstâncias, a fonte de refúgio de qualquer uma dessas abordagens é a mesma. É esse aspecto absoluto, esse aspecto espacial da mente. Quando, aí em contraste, nós vemos que quando nós estamos presos dentro de bolhas de realidade, as bolhas de realidade, as configurações dessa bolha, as nossas identidades são os aspectos do nosso refúgio. E, portanto, nós vamos viver naturalmente aflitos dentro disso. Porque os nossos refúgios são transitórios. Eles são transitórios justamente porque existe essa dimensão espacial. Essa dimensão espacial é que dá origem à impermanência. E as coisas, elas não são fixas. Elas estão dotadas dessa espacialidade. Logo, elas existem por um tempo e há uma impermanência no nível grosseiro, uma impermanência no nível sutil e há a estabilidade no nível secreto, que é a única região onde há estabilidade. No nível grosseiro, no nível sutil, as coisas mudam. Ou seja, eu posso mudar internamente e a impermanência apareceu. Ou seja, não tem mais ligação com o emprego, com a casa. Internamente, ou com as pessoas, aquilo muda. Então essa é uma impermanência no nível sutil. Mas pode haver uma impermanência no nível grosseiro. A casa afunda, as pessoas vão embora, o emprego termina. Ou outros empregos surgem, outras pessoas surgem. Então a razão pela qual essa mobilidade se dá, ela vem da espacialidade. Então aqui nós estamos entendendo a impermanência associada ao aspecto absoluto, ao aspecto secreto. Estamos entendendo o surgimento das coisas inseparáveis desse aspecto secreto. Então é melhor a gente entender, desde esse aspecto último, entender as coisas relativas. Mas, esse entender é diferente de saber no sentido. a gente precisa, nessa abordagem absoluta, se usa esse mudra. Isso não é um tiro, pá, pá. Isso é o dedo que aponta. Então a gente entende quando a gente olha em volta. A gente aponta os exemplos é que falam. Não é uma abordagem filosófica. Os exemplos, a gente vai contemplando um exemplo aqui, e de repente a nossa visão abre, nós estamos vendo os exemplos em todas as direções. É isso que está acontecendo. O argumento é esse, não é um argumento filosófico, não é uma análise. Ele é um processo pelo qual nós começamos a olhar. Quando nós tomamos exemplos e costuramos esses exemplos por uma análise, a gente gera uma visão filosófica. As visões filosóficas, elas nem sempre são adequadas, porque elas são parecidas com as séries matemáticas. Eu lembro quando eu estava estudando física, tinha um professor muito hábil, professor de matemática. A gente estava estudando séries. Aí ele dizia, se a gente tomar assim 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, qual é o número seguinte? 26, 28, 30, 32. Uma série de 2 em 2. É isso horrível. A gente, não sabendo todos os elementos de uma série, nós não podemos dizer qual é o elemento seguinte. Porque parece que tem uma lógica, mas se eu chego no 30 e começo aí 33, 36, 39, 41, etc., eu digo, não, a série é assim, até os 30 ela vai de 2 em 2, dos 30 em diante ela vai de 3 em 3. E pronto. Isso parece brincadeira de criança.
Eles vão brincando e quando estão perdendo o jogo, eles trocam a regra. A gente pode trocar a regra quando quiser. A gente só tem garantia se a gente tiver conhecer todos os termos da série. Todos. Aí a gente pode dizer que a série vai de 0 a 1 bilhão, de 2 em 2. Aí eu tenho um número. Eu sei qual é a série. Eu sei qual é a chave da série. Mas se eu conheço um número limitado de eventos, não dá. Então, é preferível a gente conhecer os eventos do que eu trabalhar para tentar encontrar a razão da série e extrapolar aquilo para qualquer coisa. A visão filosófica, ela tenta fazer isso. Ela tenta costurar e gerar um código de compreensão que vale para todas as direções. Aí nós encontramos esse código só para descobrir que ele não vale em tudo. A teologia está amarrada Os códigos. A A filosofia está não toda pode nos códigos. ultrapassar. Então, aí nós vamos olhando. O argumento principal é esse. Nós olhamos aqui. Aí nós geramos a noção da mandala, que é um olho que ele vê os fenômenos daquele modo. Ele começa a ver os fenômenos. Então é como se fosse uma experiência específica assim, da mandala de realidade. A gente constrói aquela mandala. Passa a existir. As bolhas de realidade também são assim. É super bonito as bolhas de realidade. Porque elas são aparentemente verdadeiras. A gente olha em todas as direções. Tem dificuldade de entender de outro modo. Nós estamos presos a essas bolhas de realidade. O jeito pelo qual nós olhamos a natureza, aquilo assim, é doloroso. Porque as pessoas olham para a natureza e falam em recursos. Recursos hídricos, recursos florestais, recursos... Eles vão falando de recursos. Imagina, elas perdem a capacidade de ver os seres e aquilo funcionando em si mesmo. Olhar para uma floresta e ver recursos, a pessoa não está vendo a quantidade de famílias de seres variados vivendo ali dentro. Aquilo simplesmente não existe. É mais ou menos a gente olhar para a África e pensar, lá tem muitos recursos para a gente capturar os escravos e trazer para o Brasil, trazer para a América toda, como aconteceu. As pessoas olham assim, elas não veem pessoas. É impressionante isso. É como, por exemplo, o que acontece, se vocês viram o filme esse, 12 anos de escravidão, aquilo é muito extraordinário. A pessoa olha uma pessoa culta e ela vê como recursos, ou não vê como um ser ali. É incapaz de ver, mesmo que esteja todo mundo aqui, mas a própria pessoa, ela já não pode mais nem se apresentar como um ser, senão ela vai ser trucidada. Não pode nem mostrar suas qualidades. Então esse é o olho limitado. A gente não pode nem acusar de dizer que é um olho criminoso, é um olho limitado. Aí quando surge a compaixão, a pessoa consola a outra mãe dizendo, não, você vai esquecer dos seus filhos, não se preocupe. Uma mãe compassiva consolando a outra, não, você vai esquecer deles. Aí é dó, né? É dó. A pessoa não consegue, ela vê um pouco o outro, mas não consegue alcançar aquilo, a ponto de mudar o seu comportamento. Então, isso são as bolhas de realidade. A gente pode olhar para o passado ou para outras circunstâncias e ver as pessoas presas nas bolhas. Mas nós mesmos estamos presos em bolhas. Então, o argumento principal ele não é filosófico, ele é o dedo que aponta os vários exemplos. Por favor. Pensando se o fato de nós estar... As outras contradições todas, porque o budismo ele vem, o budismo de Chenrezig, né? Ele vem dentro de uma perspectiva de acolher as pessoas no meio das suas próprias confusões. Então ele gera um significado de caminho dentro da própria confusão das pessoas. Aí tem o budismo de Manjusri, que é um pouco essa abordagem que você está falando. Assim. Vai cortando a ignorância das coisas. Então, esse budismo de Manjusri ele funciona. Mas o que acontece é assim, ele não funciona para todas as pessoas. Para a imensa maioria ele não funciona. Se a gente apresentar a verdade das coisas,
direto, nem sempre funciona. Muitas vezes não funciona. Então é necessário ajudar a pessoa dentro do mundo onde ela está vivendo. Eu acho uma super habilidade de Chelesi de produzir um Dharma contraditório e limitado. E aí nós vamos andando dentro daquilo e nós vamos expandindo a nossa compreensão. É como uma escola mesmo. Aí a pessoa começa a aprender a ler. Eu não tenho nenhuma garantia de que depois que a pessoa aprender a ler, ela vai ler as coisas que deveria ler. Talvez não vai ler nada do que deveria ler. Aí a pessoa aprende a fazer outras coisas. Não tem nenhuma garantia de que ela vai usar essas outras coisas de uma forma positiva. Aí vai indo. Mas em cada etapa dessas, que é contraditória, nós vamos expandindo a nossa capacidade até o ponto de que a gente pode ouvir algo profundo e fazer essas transformações num nível mais sutil. Eu gosto disso. Eu vim por dessa abordagem do Manjusi, que é mais cortante, né? Mas com o tempo eu aprendi a olhar essa abordagem de Chelesi como uma grande habilidade. Não perder o foco, oferecer o que é possível para as pessoas, como as pessoas estão andando, e ajudá-las a andar etapa por etapa. Então esse é o caminho de baixo para cima. Esse caminho de baixo para cima ele é contraditório. Mas a gente não deveria se perturbar pelo fato de que ele é contraditório. Porque se a gente se perturbar, a gente não consegue andar direito. Ele é contraditório. Num paralelo cristão, é mais ou menos assim: se Deus criou todas as coisas, por que há tanto sofrimento? Melhor não paralisar nessa pergunta. Se Deus existe, Ele é misericordioso, por que há essa confusão? E a confusão já não terminou há muito tempo. Esses ensinamentos cristãos, eles também vêm dentro do âmbito de Chelesi, de compaixão, ajudar as pessoas dentro da linguagem possível a elas. Então as contradições existem. Se a gente ficar paralisado pelas contradições, a gente não consegue pegar o aspecto principal. Então é melhor seguir. Então aqui, quando nós vamos tomar o aspecto introdutório, a gente não sabe nem onde é que é o fundo desse poço. Porque, curiosamente, o que há de estável é um pouco para baixo, o poço é infinitamente profundo. Ou seja, a nossa confusão pode se ampliando, se ampliando. A gente nunca sabe onde é que é a base final da confusão. É possível a gente, com mais criatividade, afundar ainda mais e estendendo essa confusão. Por isso que na própria linguagem budista se diz que a iluminação é completa, mas aumenta sempre. Que parece contraditório. Que aumenta sempre a nossa capacidade de ir mais fundo para buscar a gente que está mais no fundo. Buscar seres que estão mais no fundo. Por quê? Porque a confusão vai se ampliando. Do tempo do Buda para agora, a gente já teve um bom avanço na confusão. Então, a gente está numa condição que a gente não consegue mais nem entender as palavras do Buda, a gente não consegue entender a língua do Buda, que foi se transformando. Se a gente traduz literalmente o que o Buda falou, a gente também tem uma compreensão difícil, tem uma aplicação difícil daquilo sem um comentário das nossas vidas. As vidas são muito diferentes. A gente gerou muitas outras disciplinas, filosofia, psicologia, psiquiatria, medicina, a ciência toda apareceu, né? Ainda que a ciência tenha ajudado as nossas vidas relativas, ela também introduz uma costura sobre a realidade, nós vamos precisar atravessar. Na época do Buda, a gente não tinha isso. A gente não precisava ter esse diálogo, esclarecer esses aspectos todos para poder seguir adiante. Alô, a gente às vezes não entende as palavras do Buda, né, Léo? Eu estou lendo os contos do Jataka, e pelo menos o primeiro volume.
é um método interessante, assim, sabe? Ele vai resolvendo os problemas contando histórias. Eu acho super interessante. Ele, na verdade, ele muda a paisagem, não muda a bolha, né? Quando a gente reconfigura a bolha, o problema se resolve. Aí ele conta uma história e a gente começa a olhar aquela situação presente dentro de um entorno que é o entorno passado. Aí o problema se resolve. Eu acho super interessante, super hábil esse método. Mas por que as coisas se repetem? Por que aquilo que aconteceu não tem evolução, vamos dizer assim, não tem uma mudança? Parece que não caminhou. É que, eventualmente, nós vamos encontrar assim, uma pessoa ou um animal numa vida anterior e ele apresentou um certo comportamento. Agora ele está numa outra situação, ele está num corpo humano, agora vivendo ali no meio daquelas pessoas. Então, de modo geral, tem um avanço, assim. Até pode não ter, né? Mas as pessoas estão transmigrando. Ao longo de múltiplas vidas, aqueles seres eles adquirem uma forma, depois adquirem outra forma. A gente vai encontrar também seres humanos que vão transmigrar em animais, eles vão evoluir, no certo sentido, ficar presos em situações limitadas. A gente vai encontrando isso. Assim. Porque esse giro dentro do mundo condicionado, ele não necessariamente vai produzir a liberação. A gente vai girando dentro do mundo condicionado, aí o Buda pega aquilo para apontar como olhar para cima. Mas as pessoas girando, elas vão indo de uma situação parcial para outra. E aquilo é infinito, não tem fim aqui. Enquanto elas estão indo, tem um laçador, que é o Buda. Pegar um, puxa. Elas vão transmigrando. E ele fala das coisas boas, né? E fala das coisas ruins também. Nessa repetição de vidas passadas para outras. Mas de vez em quando tem também, no Surangama Sutra, apresenta essas partes onde o Buda convida diferentes praticantes para explicar como é que eles atingiram a liberação. Tem uma assembleia de pessoas, bodhisattvas, que atingiram a liberação. O que aconteceu com ele? Às vezes ele via tais coisas comuns, aí um dia aconteceu tal coisa e dei conta. Tem isso, né? Surangama Sutra. Nessa assembleia tem crianças relatando como é que elas atingiram a liberação. Isso é comumente. Mas esses processos, eles estão dentro de uma linguagem não causal. Assim, aí tem um reflexo de tal coisa. Uma linguagem não causal. Mais alto um pouquinho. Nossa turma do Buda Dharma, a leitura do Sangha, o Buda estava descrevendo que nós... Porque é interessante assim. Eu acho que o Buda vai explicar o como, ele não vai explicar por quê, porque não tem um processo, não tem uma intencionalidade desse movimento. Mas isso é entendido pelos 12 elos. A gente vai estudar os 12 elos, a gente vê que de uma forma natural que nós podemos criar a separação, criar objetos e nos ver separados dos objetos. Estranhar a revoltar na natureza básica por uma pequena mudança que gera ignorância? É pela construção da ignorância mesmo. Vamos supor um artista que pinta. Ele começa a pintar. A experiência básica do artista é a liberdade. Senão a tela é livre e ele vai colocar alguma coisa sobre a tela. À medida que ele coloca alguma coisa sobre a tela, essa aparência sobre a tela passa a ter uma existência. E o observador, no caso o próprio artista, olhando a sua própria obra, ele começa a desenvolver uma relação com a obra.
Na medida em que ele desenvolve a relação com a obra, a noção original de liberdade, de espacialidade, de onde a obra brotou, ela se torna menor do que a relação com a própria obra. Então esse é o processo da ignorância. Assim, na tela da espacialidade da nossa mente, nós pintamos com objetos. E esses objetos, eles começam a estreitar a operação da mente. A mente começa a operar a partir dos objetos e não a partir da espacialidade. Aí, com o tempo, nós começamos a ficar operando apenas dentro da espacialidade. Então, nós temos, apenas dentro dos objetos já significados. Aí nós temos, como adolescentes, uma espacialidade. A gente olha para uma menina ou para um menino, aí surge um objeto, na espacialidade da nossa mente. Esse objeto fecha o nosso olhar e nós ficamos limitados desse modo. Assim, quando, depois de se estabelecer essa relação que tem energia junto, a sensação de espacialidade ela só vai ocorrer depois da mudança da relação com esse objeto. É como também um cientista, da espacialidade da mente dele, ele vê uma teoria. Ele vai ter uma grande dificuldade de abandonar a teoria apenas quando aquilo for provado que não serve, que é limitado, etc. Ele um dia vai parar assim e vai tentar olhar de um outro jeito. Mas ainda assim é difícil. Difícil olhar de um outro jeito. Ou seja, quando o objeto surge, se estabelece uma separação entre o ser que está criando o objeto e o próprio objeto criado. O objeto criado é a mente do Criador. Não tem separação, mas ele começa a observar as sensações que vêm justamente a partir daquilo que é criado. Então ele abandona a experiência de espacialidade. Ele passa a viver a experiência da dependência causal com relação à aparência que o objeto tem. Então a pessoa segue pintando, né? Aí ela olha, se dá uma olhada. É melhor se eu quiser isso. Agora aqui, deixa eu ver. Aqui. Aí a pessoa vai botar aqui, o olho brilha. Falta alguma coisa. Que maravilha. Agora brilhou. O que vocês acham? Olha ali. Pelo menos. Tá bom, agora ficou bom. Então a pessoa vê aquela energia aparece. Só que a energia agora ela não está mais aparecendo da natureza livre da espacialidade, que era a energia original. A energia agora vem do aspecto da aparência condicionada, que a própria pessoa criou. Então a pessoa cria e fica dependente da aparência condicionada. Isso é o samsara. Assim nós estamos enroscados. É como nós começamos a olhar os objetos, a gente agora desvia o olhar desse objeto para outro objeto e avalia como é que a nossa energia anda. Depois para outro objeto. E nós começamos a procurar objetos para ver a nossa energia. Nós esquecemos o aspecto primordial. Por isso que a gente precisa fazer chamata nos 5 minutos. Chamata impura, chamata pura. Nós estabilizamos nessa condição que é independente da aparência dos objetos. E aí nós nos relacionamos com os objetos desde essa condição preenchida, e não desde uma condição com uma lacuna, com uma aflição, com uma carência intensa. Eu aconselho isso mesmo, vocês estejam sozinhos assim, resolvendo. Seria muito bom que aparecesse uma menina, Você olha assim, melhor primeiro se preencher com energia cósmica. Aí quando a energia cósmica estiver assim, aí você se move no mundo para benefício dos seres. Vocês não pensem assim, por exemplo, que os meninos e meninas são fontes de refúgio. Eles não são. São fontes de confusão. Aí vocês têm essa energia, vocês não abandonem essa energia. Não se aproximem como seres carentes. Mas se aproximem como seres que irradiam. Aí, ó. Ou o dinheiro de volta. Uma semana é tempo longo.
rápido. Porque o ponto é esse. Você precisa estabilizar a energia. Mas se você se aproxima com seres carentes, ser carente tem muito por todo lado. Agora sente com as coisas resolvidas com olhos brilhantes, isso aí é raro. Aí vocês repousem nessa condição livre da mente e tragam benefício para os seres. Quanto mais seres beneficiados, melhor. É sentido profundo, né? É isso. Fica todo mundo feliz pelo controle. Mas, Lama, vamos pensar essa energia autônoma, né? Essa palavra preenchido, sem a gente aspirar uma solidez disso. É que, no sentido relativo, essas palavras têm esse significado porque elas estão se dirigindo a seres que não estão preenchidos, eles têm uma sensação de carência, que falta alguma coisa. Então, falando dentro da linguagem da carência, esse preenchimento faz sentido. Mas essa linguagem ela é adequada porque quando a gente aprofunda o significado disso, enfim, é a pessoa se conectando com a natureza primordial. Está completamente disponível. Que, aliás, é a própria natureza da pessoa. Aí, com o tempo, a pessoa descobre que ela não precisa se colocar numa condição de carência para se preencher. Ela deveria, de fato, simplesmente tomar refúgio nessa natureza última, e a partir desse refúgio ela se move no mundo. Mas quando ela se move no mundo, ela não é mais alguém que se faz de alguém preenchido para irradiar, mas ela é alguém que está além de preenchimento ou não preenchimento. A pessoa está manifestando a própria natureza. Mas aí se torna caminho, né? A pessoa primeiro pega dentro da linguagem da carência, depois ela se move em direção a uma linguagem que está além de carência. Mas se a gente disser para a pessoa que se abandone a sua carência e repouse na natureza final. E a minha carência, eu faço o quê? Eu preciso de alguém que entenda a minha carência. Você primeiro preenche, aí você vai irradiar. Aí funciona. Isso é super curto, caminho curto. Esses caminhos são tão perfeitos, né? Por quê? Porque tudo aquilo que sobrar de apego no meio disso gera sofrimento. Acho isso uma perfeição. A pessoa diz, não, eu estou liberado. Estou feliz que você esteja liberado. Esse é um diálogo que não é com alguém, nem um diálogo com uma convicção filosófica. É o diálogo com essa inteligência ampla, que é a inteligência da vida. A pessoa se move ali, aquilo que vai aparecer, aparece. Direto, assim. Ou seja, os obstáculos da pessoa aparecem. Os méritos da pessoa aparecem, os obstáculos aparecem. O Maharaja é implacável. Ele é um grande mestre, ele mantém controle de qualidade. Realmente mantém controle de qualidade. O aspecto irado do mestre. Tem esse aspecto infinitamente protetor e tem o aspecto infinitamente implacável. O pedacinho que faltar, ele dói. Mesmo que a gente tenha muitos méritos em algumas coisas, aquele pequeno pedaço que estiver faltando dói. A gente sabe que a gente precisa olhar isso não como sendo a dor um obstáculo, um problema, mas a dor como um indicador claro de uma dimensão que ainda não está completamente resolvida. A gente não tem nenhuma razão para considerar que a dor é dor. A dor simplesmente está sinalizando uma forma de relação, de entendimento com o mundo. No mundo, na multiplicidade dos seres, com as suas múltiplas inteligências, ele representa uma inteligência global, muito ampla, muito maior do que a nossa, individual. Assim. Então é importante a gente aprender
a dialogar com essa mente universal, né? Com essa inteligência ampla, inteligência das coisas. Às vezes a gente está andando, a gente não tem solução, não tem ainda, não sabe como resolver, mas a gente entende que esse passo aqui ele é coerente e a gente segue ele. Às vezes está cego, no ponto seguinte a gente não sabe qual o passo seguinte, mas aí as coisas vão se abrindo, a gente avança os passos que é possível e a clareza das coisas aparece. O melhor é tentar fazer cada passo o mais perfeito, mesmo que a gente não veja o trajeto todo. A gente vai indo. Assim a gente vai dialogando com a realidade tal como ela é. Porque a série vai mudando, né? Ela vai mudando. Os conteúdos que nós temos hoje, eles não vão ser os conteúdos finais, eles são os conteúdos de hoje. A gente vai mudando isso. Agora, num sentido geral, a gente pode pensar, existe um bloco de ensinamentos que vai até o fundo infinito do poço da experiência cívica. A gente pode criar assim um bloco, que é significar a nossa própria vida a partir do Dharma. Esse bloco ele pode ser suficientemente longo, assim, ele pode ser muito, muito longo. Para algumas pessoas pode ser que ele inclua muitas vidas. Ainda que a gente nunca possa dizer, bom, você vai precisar de muitas vidas. Não tem como dizer isso. Mas se a gente olhar para um cachorro, para um gato, a gente pode dizer, bom, nessa vida a situação está prejudicada. Pode ser que leve um certo tempo. A gente olha pessoas que estão profundamente enraizadas em ações negativas, agressivas, responsivas, né? Elas também têm certeza sobre aquilo. Vai dizer, vai levar um tempo para a pessoa parar e olhar de um outro jeito isso tudo. O que a pessoa está fazendo parece que tem uma coerência, ela parece que está obtendo resultados. E ela consegue integrar na visão dela não só as derrotas dela, como as vitórias. Ela consegue integrar e explicar tudo o que está acontecendo a partir dessa bolha de realidade que ela está vivendo. Então é difícil que ela escape disso. É longo o caminho que vai levar, pelo menos por meio gradual, até o ponto que ela vai desconfiar daquilo e fazer uma outra coisa. Difícil. E a gente vê as pessoas presas naquilo e elas não conseguem ultrapassar. A gente reza. Então faz parte do método, quando a gente encontra alguém verdadeiramente armadilhado, a gente pode entender as palavras dos mestres quando eles dizem que você encontrar alguém armadilhado desse jeito, você não critique a pessoa, não avalie, não gere uma visão de oposição, mas você se imagine no lugar dela e veja como que você sairia. Aí é um método super hábil de a gente aproveitar aquilo. Esse é um método compassivo também. A gente vê alguém preso, então agora é sabedoria do espelho. Agora você pule para dentro da situação do outro, entenda o outro no mundo dele. Vá ali para dentro e veja como que você faria para sair. Com a inteligência que você tem, com o ensinamento que você já recebeu. E veja como é que você faria, tendo aquela visão de mundo, como é que se abre um caminho de saída. Então esse é o método dos bodhisattvas. Eles adivinham o que está acontecendo com o outro, olham para aquilo de dentro da situação, e quando eles mentalmente se veem saindo, eles mentalmente, de modo sutil, estão sinalizando para o outro como sair. Mas o outro precisa acessar, porque no mundo dele ele ainda também não pode estar vendo, né? Mas como é esse diálogo que é a criação, né? O outro precisaria acessar. Mas, por exemplo, se ninguém até agora descobriu o caminho, fica mais difícil ainda, porque o outro não tem nem o que acessar, porque não há nada. Então ele vai construir difícil. É como, por exemplo, uma mãe lidando com um filho drogado. Melhor não fazer análise de por que aquilo tudo aconteceu, mas a pessoa ali dentro, se sentindo presa pela droga, pela circunstância social também, a pessoa encontrar como que ela faria para sair daqui.
Se ela descobrir como ela faria, ela vai ter o que falar para o filho. Não que ela vai dizer para o filho, agora você vai fazer tal coisa porque eu vi como é que é. Se ela disser isso, mas ela vai encontrar o meio hábil. Ela vê o caminho que o outro pode seguir. Porque ela vê o caminho, está mais fácil. Ela fala com os olhos. Deus silenciosamente ela vai indicar alguma coisa e o outro começa a adivinhar. Como nós nos movimentamos em casa, pelas costas os filhos vão fazendo e vão aprendendo as coisas que a gente está fazendo. No mínimo, computador e celulares aprendem super rápido. Então a gente aplica esse processo, a gente vê, se movimenta daquele modo e o outro pode ver. Às vezes ele vê, mas não se movimenta. Mas 10 anos depois ele se movimenta. Ele vai. Então há essa possibilidade da gente olhar de dentro da situação. Super útil. Então esse é o método geral. Isso corresponderia, na tradição tibetana, corresponderia ao Mondo. Mondo significar toda a vida a partir do Dharma. O caminho, de fato, só começa depois de a gente significar toda a vida a partir do Dharma. Porque enquanto eu não significar toda a vida a partir do Dharma, tem sempre um pedaço do lado de fora do Dharma. E esse pedaço vai competir com o lado do Dharma. Então eu estou seguindo o Dharma, mas aí sexta de noite, sábado de noite, aí uma outra coisa que afinal me guia de ferro mesmo. Eu aquilo eu penso. Esse modo. Ou como as vidas contraditórias. Eu, para poder andar no mundo, eu tenho que ter uma solução financeira para a minha vida, para a minha família. Assim, porque eu tenho uma solução financeira para mim e para a minha família, eu consigo meditar. Então, se eu estou matando seres para obter isso, fazer o quê? Né? Isso pertence à vida. Então tem um pedaço que eu não estou conseguindo alinhar. Eu, no fim, posso chegar à conclusão que eu tenho que causar mal a muitas pessoas e muitos seres e destruir muitas coisas para poder ter uma forma de sustento, para poder seguir a vida e poder, enfim, praticar. Isso é uma contradição. Essas contradições elas estão presentes na nossa vida por um longo tempo. A gente não sabe como resolver isso por um longo tempo. Mas aí tem um tempo em que nós vamos conseguindo olhar tudo que é feito a partir do Dharma. A gente chega à conclusão que não tem mais nada para fazer a não ser se movimentar dentro da visão do Dharma. Não é assim, tem mais nada a fazer, não sei se é monge ou yogi numa caverna, não é isso. Tem mais nada a fazer a não ser coisas na perspectiva do Dharma. Aí o Nondo terminou a etapa preparatória. Aí nós podemos a gente pode se aproximar do Buda, fazer prostrações e dizer: agora, mestre, diga o que eu deveria fazer. Eu entendi que eu tenho que seguir o Dharma. Mas eu faço como? Faço o quê? Aí é uma outra etapa. Então, os seres podem estar com uma tênue complicação ou uma complicação densa. Mas os seres eles estão nessa situação. Eles estão numa etapa que eles precisam ressignificar a própria vida a partir do Dharma. Nessa circunstância. Então essa é uma etapa super importante. Nós precisamos ter calma, paciência. Muitas pessoas chegam em violão também. Estão nessa etapa. Elas não são praticantes, elas não concluem os nomes, elas estão no meio daquilo, quando muito. Às vezes eles estão muito no início do processo. Aí tem uma porção de contradições. Então é necessário que haja um ambiente acolhedor que acolha a pessoa enquanto ela oscila, enquanto ela manifesta contradições. É necessário isso. Um ambiente terapêutico, um ambiente compassivo. E é como a escola também. As crianças chegam, elas batem umas nas outras. E assim, elas são crianças. Cada início de ano, muitos alunos novos, e nós estamos olhando e tem as contradições, as situações desafiadoras. Ontem eu vi no e-mail da Carol, porque ela dizendo, agora as coisas começaram a arrumar. Mas está em abril, né? Hoje é dia 5.
Ele estava se referindo à sexta-feira. Então ele mandou várias fotografias das crianças funcionando bem. Ele levou um mês inteiro para eles se acalmarem, não pularem janela, não puxarem o cabelo do professor. Tem uma coisa assim, vocês estão na escola do caminho do meio, entendeu? É uma coisa séria. Ele assim, a gente precisa, na verdade, de um ambiente acolhedor, onde eles se sintam livres, eles vão convergindo em direção a algo mais elevado, eles vão andando. Agora, por 2 meses, a gente tem o Buda azul, bonito espelho, depois o Buda amarelo. A gente vai oferecendo então outras coisas, eles se acalmaram, vai oferecendo outras coisas, eles vão avançando. Tem um ritmo. A gente precisa acolher as pessoas. Essa habilidade de acolhimento é essencial. Aqueles que a gente não consegue acolher, a gente perde. A gente não quer perder as pessoas, só porque elas estão com aparência horrível. Só porque elas estão se comportando mal. Se a gente vai cuidar dos que já estão prontos, aí não tem graça. As pessoas todas chegam do jeito que elas chegam. Se elas não tiverem dificuldades, elas nem vão. Elas vão ter dificuldade. Então, como a gente está no hospital, na portaria do hospital estava, não sei que cara nesse lugar que só aparece gente mal. Tem alguma coisa, não sei bem, que maldição é essa nesse lugar aqui. É como o Guru Rinpoche pensava assim, o pior lugar é o melhor lugar. Para ele, né? O Guru Rinpoche resolveu qualquer uma. O pior lugar é o melhor lugar. Como o Charles Rinpoche, quando chegou no sul, as pessoas diziam, você viu um portal luminoso aqui? Eu disse, não, eu vi um portal da confusão aqui. Eu encontrei uma confusão, como se diz assim, com alguns méritos. Se não tivesse mérito, não adianta. Tinha alguma coisa favorável. Então, os bodhisattvas, eles não vão para os melhores lugares. Eles vão para os lugares onde eles podem ser úteis. Então, essa primeira forma de ser útil, ela vai propiciar essa transformação. Eu considero que o nome tradicional, ele é insuficiente. É insuficiente a gente pensar sobre os 4 pensamentos que transformam a mente. É insuficiente fazer 100.000 prostrações diante das imagens da linhagem dos Budas. É insuficiente a gente fazer as práticas de Vajrasattva simplesmente recitando os mantras e a visualização. É insuficiente fazer a prática de oferecimento de mandala formal, mesmo que ela é super trabalhosa. É insuficiente isso. Nós precisamos significar as nossas vidas dentro disso. A nossa vida, não pode sobrar um pedacinho das nossas vidas que não esteja dentro da visão do Dharma. No caso do Buda Sakyamuni, o processo que ele utilizou foi as 4 novas verdades. Então a gente estuda o nome do Buda Sakyamuni, o que é? Estudar cuidadosamente o sofrimento de todos os seres. Eu acho isso super importante. Super importante. Às vezes eu digo para os meninos e meninas, especialmente para os meninos, que são mais frágeis, você não olhe nenhuma menina como fonte de refúgio, entendeu? É isso. Elas não são fontes de refúgio. Porque eles olham para as meninas, felicidade, por aqui eu vou, está tudo resolvido. Elas não são fontes de refúgio. Não olhe para elas como seres que têm dificuldades, precisam ser apoiados. Você recite o mantra de Teresa. Entenda as dificuldades e veja as qualidades. Mas não fique com a mente limitada, olhando como se aqueles seres fossem fontes de felicidade e estabilidade, porque não é o caso. Isso vale também o contrário. As meninas encontram, enfim, um ser
poderoso, peludo, fortão, resolve qualquer coisa, assim, pode deixar isso comigo. Poderoso, assim, água. Não é fonte de refúgio. Então, melhor olhar assim, reze por ele. Esses seres eu acho maravilhoso. Seres poderosos, fortes. Eles vão ser devorados por Maharaj direitinho, inteiros. Não vai sobrar. Mesmo que ele tenha poderes extraordinários. Eles são todos devorados por Maharaj. A gente precisa rezar assim, cuidadosamente. Porque esses seres têm qualidades, mas eles vão ser devorados. É como um regato, essa imagem do Osho, um regato que entra num deserto. Ainda que ele entre borbulhante, com uma água límpida, ele vai ser absorvido pelo deserto. Então é necessário, nós temos uma urgência. A gente precisa entender isso. Em qualquer direção, as coisas são todas impermanentes. A gente precisa de uma urgência. O mundo concreto, ele é totalmente impermanente. Ele é super aflitivo. Então tem impermanências maiores e menores. Eu tenho observado agora esse encontro do SEB com o mundo. Tenho observado esse mesmo encontro do SEB enquanto uma instituição com o mundo. Eu vejo assim, o SEB ele é regido por Sambhogakaya. Ele é regido por Chenrezig, o Guru Rinpoche. Então, ele não é regido por uma pessoa, ele é regido desse mundo. Então, na medida que nós operamos por Sambhogakaya, a nossa estabilidade é muito maior do que a estabilidade de uma pessoa. Aí eu vejo a gente se relacionando com pessoas, com família. Então chega a dar dó, assim. Porque as pessoas elas expressam suas vontades como se fossem coisas cósmicas, amplas. Isso não dura 5 anos, não dura 1 ano, não dura 6 meses. As pessoas, a mente delas muda, os impulsos, tudo mudam. E o cérebro está voltado a trazer benefícios às pessoas. Dentro dessa visão de Chenrezig. Então é uma estabilidade de movimento. Tem uma estabilidade, uma continuidade. Que a gente não pode hoje, daqui a 20 anos a gente pode. Há 20 anos para a vida das pessoas é enormidade, para a vida do cérebro, para a vida do Dharma não é nada. Nossa corrida é de longo prazo. Nós somos fundistas. As pessoas são todas 50 metros rasos, 100 metros rasos. Não tem como. Quando a gente dialoga, nós dialogamos com uma visão de longo prazo sempre. É muito mais fácil. Muito mais fácil. A gente simplesmente se move de uma forma positiva e pronto. Quando a gente olha para a visão de longo prazo, nós andamos super rápido. Eu tinha 2, 2, 3. Dando que vocês olhassem. Se a gente pode olhar o sofrimento como uma oportunidade de aprender e remover obstáculos. Isso é justamente o que eu estava mencionando como o diálogo com uma mente mais ampla. Em vez de a gente pensar internamente, a gente já pensa com as circunstâncias. Então as circunstâncias vão oferecendo sofrimento, nós vamos entendendo aquilo de uma forma muito mais ampla. A gente só consegue fazer isso se nós estamos livres de estruturas fixas internas. Aí quando nós fazemos a leitura das coisas, abrindo os olhos. No sentido de que assim, a gente não pode buscar refúgio nos meninos ou nas meninas. O que consiste em buscar refúgio na samba? Quer dizer, que é feito de meninos e meninas. Como é que a gente olha no modo de realmente conseguir oferecer e encontrar esse refúgio? O que é esse refúgio? Que não é esse refúgio de carência, de buscar um completamento desse mundo. É que é um pouco diferente, né? Diferente. A gente também pode olhar a Sangha como um conjunto de meninos e meninas, assim, é interessante. Outro dia eu vi uma dessas revistas americanas, na contracapa, revista budista americana,
Encontre uma boa praticante budista para... Aqui é um ranking super elevado. Todo mundo vai querer procurar uma praticante serena, saudável, bem disposta, compassiva. É interessante. Aí esse não era um site de encontros, mas era eu acho que era uma propaganda de um site de encontros. Aí você imagina, ser peludo de 1,90 m por 1,90 m, resolve qualquer coisa, compassivo, sereno, procura uma companhia. Pensa, né? Então, quando a gente olha assim, isso não é olhar sangue. Eu sou preconceituoso, acho que esse anúncio não deveria estar ali. Mas ainda entendo que possa ser útil, mas é como se a gente desviasse um pouco, sabe? Mas eu acho que o ponto, eu diria assim, o ponto central quando a gente olha a sangue é ver o Buda. Porque a sangue é uma das 3 joias, ela é o Buda. E como é que a gente vai reconhecer a sangue como o Buda? É que todos nós temos uma brasazinha dentro, assim, de Dharma. Quando a gente pega essas brasazinhas, coloca junto, aquilo aquece e daqui a pouco tem uma chama. Essa chama é o Buda. Esse Buda, ele vai queimar todas as achas de lenha, vai queimar tudo, não vai sobrar nada. Então, esse conjunto de individualidades nosso dentro da sangue, ele vai ser queimado. A sangue é o lugar onde nós queimamos isso. E essa chama que queima é o próprio Buda, o Dharma é o Buda, que queimam esses aspectos particulares nossos. Cada um é torto de um certo jeito, mas depois que queima não tem mais nada torto, tudo direito. Assim. A rigidez se foi. Assim. E ela se transformou em brilho, no brilho da própria chama do Buda. Então esse é o processo da sangue. Então a sangue não é um conjunto de seres, cada um torto para um lado, que a gente pega o nosso aspecto torto e tenta acoplar com outro aspecto torto. O Buda, nesse sentido, essa chama nesse sentido, ele é igual desde a época que o Buda surgiu. A chama é a mesma. O conjunto de que essa chama está queimando vai mudando um pouco, né? Mas a chama é a mesma. A chama é um aspecto Sambhogakaya, é um aspecto sutil, não é um aspecto grosseiro. Mas a sangue pode não estar acesa, ela pode estar só encaixada. Né? Mas aí não seria sangue, não seria assim. Mas a nossa prática dentro da sangue é para encontrar essa chama e soprar nela, né? O que é isso? Como é que a gente puxa exatamente isso? Porque é mais fácil a gente praticar um olhar elevado quando tem outras pessoas também praticando olhar elevado. As pessoas estão fazendo um esforço para praticar um olhar elevado. Então esses esforços eles se acoplam. Né? Nós individualmente temos muito menos força do que quando nós estamos circundados por um ambiente que busca uma visão elevada. É visível. Pensando que tem a questão do nascimento, né? A gente só faz sentido como eu dentro do coletivo. A gente fica achando que a gente existe dentro da gente. Na verdade, a gente está existindo fora da gente, né? Então, assim, a sanga também tem esse aspecto de enxergar, né? Dar nascimento. Com certeza. Né? É isso mesmo. É crucial isso. Ela tem uma bênção constante. Então nós estamos indo, né? Aí nós precisamos desse primeiro bloco. Por que esse primeiro bloco? Porque ele permite que a gente, enfim, comece a aprofundar na nossa prática. Nesse primeiro bloco ele vai ser trabalhado também com as 4 novas verdades, o 9 caminho de 8 passos. O 9 caminho de 8 passos é quando a gente já está andando, de fato. Mas tem essa etapa preparatória, que é compreender o sofrimento, a origem do sofrimento, solução do sofrimento.
Por que a gente fala de sofrimento? Eu mesmo, durante um período, porque o sofrimento ele é uma aparência do mundo, eu pessoalmente achei que não era uma boa ideia. Eu tive uma distância longa em relação ao budismo. Eu esperei uns 10 anos, depois que eu vi os ensinamentos, para vir olhar no budismo. Porque o meu ponto não era o ponto do sofrimento, eu não achava isso uma boa ideia. Eu entraria numa prática para buscar aquilo que é elevado, e não para fugir do sofrimento. Eu tinha essa visão. Assim. Então, não achava muito interessante. É estudar o sofrimento. E enquanto eu estudava o sofrimento, eu estudava com um dedo assim. Esse assunto não é muito importante. Porque eu vou estudar o sofrimento. O ponto mais importante é a natureza ilimitada. Eu vou estudar o sofrimento por quê? E vou pensar que o sofrimento, porque há sofrimento, eu vou me mover num caminho. Não estou fugindo. Eu quero encontrar as coisas como elas são. Então o sofrimento para mim não é muito importante. Mas eu até entendo, as pessoas estão sofrendo, tá bem. Tudo bem, né? Mas isso não vai levar a lugar nenhum. Não posso iniciar um caminho pelo sofrimento. Mas aí a gente olha e entende. Quando a gente vai estudar os 12 elos da originação dependente, nós estamos olhando coisas muito complexas sobre a natureza de como as coisas são. Então a gente vai aliando. Nós vamos estudando o sofrimento, mas a gente vai estudando como que as coisas são, como é que elas se oferecem. E a partir disso, a gente entende as causas e a dissolução do sofrimento. Entende como isso pode se dar. A gente começa também a entender o sofrimento como alguma coisa muito mais ampla do que simplesmente algo que dói. A gente começa a entender o sofrimento como a própria prisão a um âmbito limitado. Então, vamos supor um cientista. Né? Qual é o sofrimento do cientista? Ele está lá estudando, mas ele não estou em sofrimento. Como sofrimento? Mas esse sofrimento é ignorância. O sofrimento da ignorância não parece que dói. É nós presos em coisas limitadas por um longo tempo. Sem entender que nós estamos presos a coisas limitadas. Aí aquilo começa a fazer sentido. Então não é um sofrimento comum. Aquilo é alguma coisa ampla. O sofrimento ele surge desse modo. Eu tenho o sofrimento totalmente pervasivo. Ou seja, aquilo que toca todos os seres. Aí aquilo faz sentido. Aí para mim fez sentido. Sofrimento totalmente pervasivo. Uau, isso sim, com certeza. As pessoas estão presas dentro de mundos limitados, ainda que os mundos sejam diferentes uns dos outros, elas estão presas dentro disso. E dá dó ver as pessoas presas sem possibilidade de saída. Então, para um cientista isso faz sentido, porque, por exemplo, a pessoa está estudando as coisas, ela mesma pode ser que esteja presa dentro de uma visão. Mas, eventualmente, os cientistas estão no reino dos deuses. Eles acham que eles têm a visão última, visões muito elevadas, ou a capacidade de ver de forma muito elevada no mínimo, e os outros seres estão presos dentro de visões estreitas. Então, eles minimamente entendem que seria interessante que as pessoas vissem de forma ampla, de forma real, tudo. Logo, eles podem compreender como os outros talvez não alcancem isso. E aí eles sofrem porque não alcançam visões amplas. Aí pode ser que surja para os cientistas uma noção compassiva. Quando eles começam a manifestar compaixão, eles já estão mais ou menos deixando de ser cientistas. Estão numa situação grave. E aí eles vão vendo que, no fim, os seres sofrem por coisas muito simples. Não precisa nem estudar coisas muito complexas para ligar a sofrimento. As coisas são muito simples. As pessoas estão sofrendo por coisas muito triviais. Não é nada que precisa desenvolver uma grande tecnologia, um grande conhecimento. Elas estão presas em coisas super triviais. Aí a pessoa termina encontrando o mundo sutil como origem do sofrimento. Aí a prática se estabelece. Aí é como se a gente estivesse realmente no segundo bloco. Quando a gente entende que o sofrimento ele não é definido pelo nível grosseiro, ele é definido pelo nível sutil.
Então, a nossa visão fica presa internamente. Aí nós vemos tudo de um certo jeito. Essa prisão é que constrói a vidya, que constrói a limitação da visão e a ignorância. E por isso a gente segue. Então nós vamos estudar no segundo bloco como ultrapassar a vidya. Esse parece que é o bloco final. Do mesmo modo que nós estamos no primeiro bloco, parece que o primeiro bloco é o bloco final. Eu entender minha vida, a partir do dado é tudo. O que mais faltaria? A gente descobre que então a gente precisa aprofundar. A gente descobre o mundo interno, a gente precisa trabalhar esse mundo interno. Mas, bom, agora é tudo. Então, do mesmo modo, isso não é tudo. A gente vai encontrar depois de estudar esse funcionamento interno, nós vamos encontrar essa dimensão espacial da realidade. Esse é o terceiro bloco. É quando nós vamos tentar viver, tomar refúgio, viver a partir da consciência dessa dimensão. Aí pode surgir um quarto bloco, que é quando nós, tendo entendido tudo a partir dessa dimensão espacial, compreendendo o aspecto sutil da realidade, os conteúdos internos, a gente aprende a usar conteúdos específicos, que é quando nós vamos então entender Sambhogakaya, entender as mandalas. E quando nós operamos desse modo, a gente então se capacita para entrar no primeiro nível e ajudar as pessoas no primeiro bloco. Esse é o quarto bloco. A gente retorna ao mundo para ajudar as pessoas. A gente está trabalhando dentro disso. Aqui, nesse retiro, nós estamos no terceiro bloco, olhando esse aspecto das identidades, dos seres de transmigração. Então eu fiz uma pequena introdução para a gente situar o que nós vamos fazer durante esses dias. Nós vamos operar no terceiro bloco, olhando essa dimensão interna. E a porta que abre isso é o Prajnaparamita. Nós vamos estudar o Prajnaparamita. O Prajnaparamita tem 8 níveis de meditação. Aí nós vamos entender a natureza Vajra junto com a energia. Entendendo a natureza Vajra junto com a energia, nós vamos poder entender os 5 elementos, a meditação dos 5 elementos. E nós vamos compreender a prática da presença, assim, em bloco. Tendo compreendido a prática da presença, nós temos um instrumento adequado para olhar a questão das identidades e reconhecer os seres como seres de transmigração dentro de uma espacialidade, que é o nosso tempo.